Nós vamos ler a palavra de Deus e nós vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versos de 16 a 33. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, versos de 16 a 33. Eu lerei. Os irmãos vão poder acompanhar essa leitura. Acompanhem atentamente esta leitura. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versos 16 a 33. Diz assim: outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em naufrágios, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e em sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandalize, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. E assim me livrei das suas mãos. Que Deus abençoe a sua palavra lida, em nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém? Queridos, essa semana eu fiquei pensando sobre quantas vezes você já pensou que estava no lugar errado, e quantas vezes você pensou que devia estar em outro lugar. Quantas vezes nós pensamos que estamos no lugar errado, mas não estamos. Estamos no lugar que Deus nos quer. Mas às vezes pensamos nisso. Eu pensei nisso essa semana outra vez, quando nós estávamos na academia, eu e Jeane,
e não é para ficar sarado, porque eu já falei para todo mundo que eu malho para poder comer, né? Sem culpa, é para glutonaria. Não quero ficar tanquinho, aquele negócio todo, só quero ter saúde. E foi recomendação médica, então a gente está lá. E um irmão até de uma outra igreja passou, me cumprimentou, eu nem vi, a Jane que viu, e aí ela foi explicar, ela, não, ele não viu e tal, o Gilberto te cumprimentou. Eu falei, tá bom. E eu sei que isso já aconteceu muitas vezes, e eu sei que isso às vezes me rende até uma fama de antipático, porque passou, não viu, fez de conta que não viu, não vi. Eu sei que a igreja sabe disso, mas eu sei que muita gente não sabe. E a gente vive de relacionamento, de cumprimentar as pessoas, de conversar com as pessoas. O pastor é sempre muito cobrado sobre isso, né? O pastor depois fica lá, quer converter a gente, como se isso fosse obra minha, né? Queria até que eu queria, mas quem faz isso é o Espírito Santo. O pastor quer converter a gente, mas passou lá na rua, fez de conta que não me viu. E às vezes as pessoas não têm nem noção da gravidade dessa deficiência toda. E então eu fiquei pensando, Senhor, será que eu estou no lugar certo? Porque a gente tem que ficar explicando para os outros, às vezes que não enxerga. Muitas vezes nem tem como explicar. Passei, foi embora, já era. E pastorado é relacionamento, né? Tem a ver muito com isso. Tem a ver com ver as pessoas, com ser simpático, e ver as pessoas é um problema. E eu fiquei me perguntando, e às vezes a gente se pergunta assim, será que eu estou no lugar certo? Será que não é aquela questão de duvidar do chamado, não. Sei que foi para que foi que Deus chamou, mas às vezes é você se perguntar e perguntar para Deus, Senhor, por que eu estou aqui se outros poderiam estar com muito mais condição, talvez tenham tido muito melhor preparo, mas o Senhor me colocou aqui e a gente tem essas dificuldades às vezes. Como dizem os adolescentes, né? Já deixei gente no vácuo. O sujeito me cumprimentou, eu não vi, foi embora. Ficou no vácuo, né? Espero que eles saibam o significado de vácuo e que isso os ajude para a física também. Mas enfim, vamos lá. Quantas vezes isso já aconteceu? Eu não tenho conta, porque eu não sei quantas vezes aconteceu, porque na maioria das vezes aconteceu e eu nem sei, porque eu não vi. Porque eu não vi. E o Senhor chamou para a sua palavra, e o Senhor chamou para ministrar a palavra, fundamentalmente. E o Senhor nos chamou num tempo em que as pessoas entendem que tem que ser perfeitas, né? O crente tem que ser perfeito. Tem muito obreiro por aí, muito pastor, sei lá se é pastor, sei lá se é obreiro, mas está liderando em algum lugar, que ensina que crente não tem problemas, que o crente tem que ser perfeito, que o crente tem que ser assim, tem que ser assado. Então não é difícil a gente se perguntar, será que eu estou no lugar certo, meu Deus? Fazendo a coisa certa? E aí eu fui pensando em duas coisas paralelamente. Fui pensando na minha história, de como Deus trabalhou para que eu chegasse até aqui, inclusive em termos de educação formal e educação familiar, e de como Paulo lidava com essas imperfeições dele. E a gente tem muito para aprender com o apóstolo Paulo. A gente às vezes quer morrer por causa das imperfeições da gente. O apóstolo Paulo usava isso como credencial para o apostolado, igual ele acabou de fazer. Vocês acham que eu sou pequeno e insignificante? Sou mesmo, mas é bom porque aí é a glória de Cristo que se manifesta. Foi o que ele disse. E a minha mente voltou lá no começo. Se hoje eu leio, eu devo isso, claro, principalmente a minha mãe, que viu o meu problema, viu a minha dificuldade, e ela, junto com um médico, junto com uma professora que teve paciência, as professoras que tiveram paciências lá nos primeiros anos, foram trabalhando isso, e a gente teve barreiras para vencer. Num tempo em que não existia monitoria especial para alunos com deficiências e com dificuldades, num tempo em que bullying nem tinha esse nome, fui eu lá aprender a ler, a escrever, e não tinha classe especial. Fui me sentar na primeira cadeira. E sabe como é que eu escrevia para que a gente pudesse depois, para que eu tivesse condição de ler? Um caderno de desenho que devia ter 3 vezes esse tamanho. E a minha mãe fazia pautas parecidas com essas, e eu escrevia assim, com um pincel atômico, para que eu pudesse depois ler.
Era assim, porque não tinha muita tecnologia, não tinha os óculos para perto, para longe, com toda essa tecnologia, que agora eu posso desfrutar um pouquinho dela, né? E assim eu comecei a ler. E os livros? Bom, os livros daqui a pouco eu chego lá, mas era basicamente isso. Não tem caderno com pautas desse tamanho, então ela pautava os cadernos. Ela tinha um trabalho de comprar cadernos grandes de desenho, maiores do que esse, pautava todos eles. Eu levava pincéis para a escola, e assim a gente ia escrevendo A, B, C, D, cursiva, porque já começávamos da cursiva, que faz muito bem mesmo. Eu tenho muitas críticas ao construtivismo. Eu talvez não tivesse nem sido alfabetizado se fosse pelo princípio construtivista que hoje se usa. Acabava essa folha, outra pauta, outro pincel, e assim nós íamos. E para ler? Bom, para ler, a gente então deixava o caderno de lado, deixava o pincel de lado, e para ler letras mais miúdas, a gente tinha a lupa. Essa pequena perto que eu usava, porque é a única que tinha lá em casa esses dias. Tinha a lupa. Assim eu lia livros, e assim eu escrevia. É por isso que eu tenho muita dificuldade com pessoas que ficam brigando, né, que desprezam de uma certa maneira os méritos. Eu tenho muita dificuldade com pessoas que dizem: tadinho do menino, ele é traficante porque ele não teve oportunidade, ou nós temos uma dívida social com ele por causa da sua cor, ou por causa do seu... Eu estudei na mesma escola pública que todo mundo estudava, eu tive a mesma professora que todo mundo teve, que não tinha preparo para lidar com o meu problema. Eu me sentava na primeira cadeira, não era incomum que eu não conseguisse terminar de copiar, a professora pagava o quadro, que eram aquelas professoras linha dura, depois tinha que pegar caderno emprestado para copiar a matéria, mais à frente um pouco, né? Mas o fato é que eu aprendi a ler, e eu leio até hoje, e gosto de ler. E ler não é um exercício muito fácil para a gente, mas eu vou ler, e vou continuar lendo. Depois, eles inventaram, Deus deu a graça aos homens para que eles inventassem um outro tipo de óculos, que é o que eu uso hoje em dia normalmente. É um óculos que tem o mesmo tanto de graus que eu tenho no rosto, que são 10,5, mais uma lupa dentro. Na verdade, este óculos, ele é isso que eu tenho no rosto, esse que eu tenho no rosto, mais isso, juntos dentro de uma única lente. É isso que é o meu óculos de leitura. E aí a gente troca óculos, de vez em quando eu perco óculos por aí, deixo um óculos em algum lugar, e nós vamos caminhando. Mas é assim. Hoje tem um aplicativo de celular que usa a câmera como uma lupa também. Quando a letra é muito pequena, nem o óculos de leitura dá, eu não tenho lupa, a gente vai lá, Silver Magnifier, a gente usa, ele é uma lente, vai aumentando o tanto que você precisa, dentro da possibilidade do aplicativo e do celular. Mas são ferramentas que a gente vai usando. Assim eu pude ser alfabetizado, assim eu aprendi a ler, assim nós fomos vencendo, porque de alguma maneira a mãe plantou a seguinte coisa no meu coração, que a gente tinha dois caminhos: ou eu ia ficar me fazendo de pobrezinho, coitadinho, tadinho, não enxerga, como é que a gente vai fazer? Ou a gente ia trabalhar superação. Superação foi uma coisa melhor do que o outro caminho que não teria me levado a lugar nenhum. Por causa disso, em alguns anos as minhas notas não são as mais brilhantes, são baixas, porque a escola não estava preparada. Eu fui crescendo, fui passando de série, a escola não estava preparada para aquilo, e eu não estava preparado para a escola. Mas e daí? E então, quando você pega o meu histórico, tem algumas notas que são um pouco mais vergonhosas, não por falta de esforço, mas pela limitação que me era imposta. Mas vamos embora. Assim a gente terminou o primeiro grau, assim a gente terminou o ensino médio, que na minha época chamava segundo grau, com um curso de técnico em contabilidade que era integrado. Depois nós fomos para o seminário, com toneladas de leitura para fazer, com crises de glaucoma às vezes, mas eu formei. E então Deus deu igreja. Eu comentava com os irmãos que nos primeiros campos, inclusive, já houve domingo de eu pregar 5, 6 vezes até, pela carência do campo, porque eu pastoreava 3 igrejas, 4 às vezes, dando atos pastorais numa 4ª igreja. E assim nós fomos caminhando, com toda a deficiência, com a ajuda das pessoas, com a ajuda dos outros, nós fomos caminhando.
e eu estou no lugar errado? Às vezes eu penso que sim, pela fraqueza do coração do homem, mas eu não estou. Eu estou exatamente onde Deus queria que eu estivesse. E você também. E o que isso tem a ver com o apóstolo Paulo? Tem a ver com uma noção de missão tão grande dele, que ele não tinha vergonha de expor as suas limitações para as pessoas. Suas limitações. Às vezes sim, todos nós temos vontade de desistir. Mas tinha uma coisa em Paulo, eu não sei se ele tinha vontade de desistir, porque a Bíblia não fala que ele teve vontade de desistir em tempo algum. Mas a gente tem vontade de procurar uma outra coisa, a gente acha que está no lugar errado. Mas eu tenho uma convicção: Paulo não passava tanto por essa vontade, porque ele tinha os olhos fixos em Jesus e ele tinha uma visão muito clara das coisas. Paulo está escrevendo esse texto aqui porque ele está defendendo o seu apostolado. Não é a primeira vez que ele defende o seu apostolado. De vez em quando alguém questionava o apostolado de Paulo. Mas ele era fraco, ele tem as suas doenças. Alguns acham até que Paulo fosse calvo, não sei porquê, mas enfim, né? E não de tão alta postura, não de tão grande estatura. E alguns diziam mesmo, e nas cartas em Corinto a gente vê ele falando disso: olha, as cartas de Paulo são graves e fortes, mas a sua presença não é, sua presença é medíocre, é pequena. E ele diz: gente, eu espero não precisar usar da mesma gravidade, da mesma força que eu uso nas cartas, pessoalmente. E aí, quando a gente pensa que talvez Paulo, defendendo seu apostolado, ele fosse dizer assim para as pessoas: eu curo, eu ressuscitei um morto pelo poder de Cristo, eu aconteci, eu fiz grandes coisas, eu trabalhei na conversão de muitas pessoas, eu instituí muitos presbíteros, eu operei milagres. Não é isso que ele faz com a igreja de Corinto. Ele faz uma outra coisa muito interessante. Ele começa o texto, você acha que ele vai falar assim: agora ele vai esfregar na cara desse povo de Corinto todo o seu ministério, toda a sua força, porque ele começa a dizer, né, que eu sou mais, eu me gastei mais do que os outros e tudo mais. Mas não, ele começa a se gloriar em algumas coisas que envergonham a maioria das pessoas, mas não o envergonhavam. Lá no verso 23 ele começa, né: eu me gastei em trabalhos, mais do que muitos outros, eu tive muito mais na prisão do que os outros. Quem tem orgulho de falar que estava na prisão? Ele diz: mas eu estive, por causa de Cristo Jesus que ele esteve, né? Por isso ele não tinha que se vergonhar. Eu fui mais açoitado que a maioria de vocês, foi sem medida. Eu estive em perigos de morte, ao invés de dizer eu tenho uma fé invencível e eu curo com a minha toalha, com um sal, não, ele diz eu tive em perigo de morte mais do que a maioria. Eu fui açoitado 5 vezes. Fui açoitado 5 vezes. Mais que isso, fui fustigado com varas. Mais que isso, fui apedrejado. Vocês acreditam? O que ele está dizendo é: se vocês acham que eu sou uma pessoa pequena, é isso mesmo que eu sou. Até apedrejado eu já fui. Eu tive problemas de naufrágio. Eu já passei, um dia na voragem, lá no mar, na voragem do mar. Tive muitas jornadas, estive muitas vezes em perigos nos rios, em perigos de salteadores, quase fui roubado muitas vezes, quem sabe agredido por salteadores muitas vezes. E aí lá no final ele chega no ápice de mostrar situações ridículas, humilhantes, vergonhosas para muita gente. Ele fala: olha, teve uma época que o preposto do rei Aretas tentou me prender, e aí eu fui descido em Damasco num cesto, dentro de um cesto para o muro. Eu tive que fugir dentro de um cesto. E ele não se envergonha de expor essas particularidades da vida dele. Ele também diz: olha, eu tenho um espinho na carne, que muitos pensam ser uma doença, e eu orei a Deus, e ao invés de eu determinar para Deus, dizendo: Deus, eu repreendo essa palavra, eu não
aceito esse espinho não me pertence, arranca, eu determino. Ele diz assim: 3 vezes eu pedi ao Senhor, e o Senhor falou: não, Paulo, não é Paulo, a minha graça te basta. E bastou. E ele não tem vergonha de dizer que bastou. Em outro momento ele está escrevendo, ele: vejam com que letras grandes vos escrevi, porque ele estava ficando cego. E então, à medida em que a visão diminuía, a letra aumentava. E Paulo não tem vergonha de dizer essas coisas para ninguém. Paulo não tem vergonha de ir se expondo. Ele não tem vergonha de ir contando às pessoas todos os seus problemas, toda a sua pequenez. E ele usa isso, na verdade, para dizer: é por isso que eu estou no lugar certo. Aquilo que vocês acham que me descredencia a ser apóstolo, na verdade é o que me credencia. Porque se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar no Senhor. Eu vou me gloriar no Senhor. É nele que eu vou me gloriar. É isso que ele está dizendo. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. É o que ele está dizendo. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês é verdade. E no verso 30 ele diz: se tenho de me gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ele está dizendo: sabe qual a glória que eu tenho? Nenhuma, só as minhas fraquezas. Sabe de quem é a glória? De Jesus. Sabe de quem é a glória? De Jesus. É por isso que às vezes nós temos dificuldades, limitações, problemas. Não é para desistirmos daquilo que Deus nos deu, mas para que a glória seja dele. Há limitações que a gente se impõe, essas a gente tem que vencer, né? Não posso, estou sem tempo, estou trabalhando muito, estou não sei o que, estou precisando disso, estou precisando daquilo, estou faltando dinheiro, estou faltando... Essas são limitações que a gente se impõe. Essas limitações a gente tem que vencer, não usar como desculpa e trabalhar na obra. Há limitações que nos são impostas: deficiências, dificuldades físicas. Essas a gente não controla. Para que elas estão aqui? Para que possamos superá-las, para que possamos mostrar não a nossa glória, como nós somos bons, como nós somos maravilhosos, como nós somos tremendos, mas como Cristo o é. Eu não sei quanto tempo mais o Senhor nos deixa aqui. Já são mais de 12 anos. E se forem mais 12, vocês vão continuar tendo um pastor que tem problemas, deficiências, dificuldades, mas que o Senhor colocou aqui porque Ele quis colocar. E você tem seus problemas, mas eles não são o motivo para você não fazer. Eles são o motivo para você fazer, para que a glória seja de Cristo. Sim, nós temos irmãos que têm dificuldades de andar, mas andam para a casa do Senhor todos os dias, não é, minha mãe? Para que a glória seja de quem? De Cristo. Sim, nós temos irmãos que têm dificuldades, muitas, físicas, mas eles devem continuar fazendo, porque a glória de quem? É de Cristo. Foi Paulo quem me levou para o ministério com esses pensamentos dele: se eu tenho que me gloriar, que eu me glorie em Cristo. Porque quando o Senhor me chamou, eu relutei em ir para o ministério. Não porque eu achasse ruim, desonroso, não, nada disso. Sempre achei honroso, sempre achei maravilhoso. Acompanhava o meu pastor, via a luta dele e sabia que era algo tremendo. Mas a grande questão era: Senhor, tem gente melhor que vai poder fazer muito melhor. Tem gente perfeita. Eu já falei isso aqui há muito tempo atrás. Tem gente perfeita, Senhor, que enxerga perfeitamente, que vai poder dirigir, que vai poder sair para visitar com facilidade, vai poder ler muito mais livros do que eu leio, vai poder fazer muito mais. Mas aí eu olhava o apóstolo Paulo e via pregações e via coisas, e era o Senhor dizendo: a minha graça te basta, não é pela sua força, foi eu quem te chamei, eu é quem te capacitei, ou que te capacitarei. E assim nós vamos. E com o tempo eu descobri que eu lia muito mais livros do que a maioria que pode lê-los facilmente.
sem óculos, sem, né? Porque os irmãos vão se lembrar. Agora eu ainda uso essa outra meio de adaptação. Mas quando eu não tinha isso, todo mundo se lembra. Se você olhar as fotos antigas aí que a Jeane tira de mim, normalmente eu estou lendo assim a Bíblia, mesmo com óculos de leitura e tudo mais, né? É assim que eu estou lendo. E é assim, essa distância mesmo que normalmente eu leio livros, bem pertinho. Porque tem limitação que nos é imposta, mas a maioria é a gente que enfia na cabeça que não pode. A maioria é isso. Você que enfiou na cabeça que você não pode, que você não faz, que você não dá conta, que você não consegue. Eu não vou para aquela obra porque não dá. Mas se o Senhor está te fazendo sonhar com ela, é porque Ele quer você ali. Eu não faço as coisas para o Senhor Jesus, e às vezes não faço as coisas para outras pessoas, porque eu não dou conta, mesmo que lhe seja uma limitação imposta. O Senhor quer ser glorificado através da sua superação. Às vezes superação é um negócio desagradável. Eu nunca tive prazer em sentar na primeira cadeira, colado no quadro, mas ou era isso ou era não aprender. Nunca tive prazer em usar cadernos enormes de desenho, isso aqui é pequeno, era um tamanho desse púlpito assim. Enquanto os meus amigos levavam cadernos bonitos, legais, alguns, né? Porque a maioria também não tinha condição, mas levavam um caderno normal. Todo mundo escrevendo de lápis, eu escrevendo de pincel atômico. Isso não gera nenhum prazer na gente. Mas não é isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar a meta, o alvo, a coroa, a conquista. Eu não olho o meio, eu olho a conquista. Estou dizendo isso para nós, no princípio geral. Paulo não desanimou porque ele olhava o final. O final. Ele não sentia vergonha de ter sido descido num cesto, porque ele desceu no cesto, mas ele deixou crentes ali em Damasco. Ele teve que fugir de cidades, mas ele deixou cristãos ali, gente que Deus o usou para salvar. Ele foi apedrejado, e por isso às vezes em algum momento até dado como morto, mas ele foi levado embora, mas deixou igrejas consolidadas e saudáveis ali. Ele passou fome sim, passou dificuldade. E depois, Paulo preso numa cela com pouca luz, com pouca condição, mesmo quando em prisão domiciliar em Roma antes disso, preso, mas ele não se abatia com isso e continuava pregando o evangelho, fazendo planos de evangelização, porque ele pensava nas almas e ele pensava na glória. Depois que passou minha crise dessa semana, foi rapidinho, mas passou. Eu conversei com a Jeane fica triste. Eu não, só estou pensando, deixa para lá. Depois que ela passou, me veio um pensamento confortador. Eu já tenho olhos perfeitos, só que eles só me serão entregues talvez quando Jesus vier me buscar, mas eles já são meus. Você já tem um corpo perfeito. Não tem, pastor, não está comigo, mas Jesus prometeu. Se Ele prometeu, você tem. Então eu vou viver aqui alguns anos, 80, 90 talvez, e depois eu vou morar na glória. Lá vai ser tudo perfeito. Eternidade é muito maior do que 80 anos aqui. E se deu para fazer até aqui, até agora, amém. Essa história de que você vai ser um exemplo para os outros, na verdade ela não consola a gente. Quando a gente não tem Cristo e ouve um negócio desse, você vai ser um exemplo de superação para os outros. Tá bom, mas eu não quero ser exemplo de superação, eu quero ver. Tá bom, não quero ser exemplo de superação, eu quero andar. Tá bom, não quero ser exemplo de superação, eu quero escutar. Agora, quando a gente tem a Cristo Jesus, a gente entende que o negócio não é a gente ser exemplo de superação, é Cristo estar resplandecendo em nós. É isso. De repente sua deficiência não é física, seu problema não é físico, seu problema é outro. Seu problema é uma deficiência moral. Tem gente que tem deficiência moral. Quase nós todos temos por causa do pecado. Todos temos, né? Vamos corrigir isso. Por causa do pecado.
mas alguns têm mais. Tem a deficiência da preguiça, que é pecado também, mas tudo isso pode ser superado, e tudo que temos o Senhor pode usar para redundar em glória, para Cristo. Às vezes a gente se pensa no lugar errado, mas você não está no lugar errado. Cristo nos coloca no lugar certo, com nossas deficiências, com nossas limitações e até com as vergonhas que passamos. O tesouro é posto em vaso de barro. Nós somos os vasos de barro. O tesouro é Cristo. O tesouro é Ele. Você já se pensou no lugar errado? Mas se Cristo te colocou ali, você não está no lugar errado. Ele quer usar toda a deficiência, toda a dificuldade, toda a luta, todo o problema, tudo isso para a glória dele. Para a glória dele. Os processos pelos quais a gente passa às vezes são os mais perfeitos? Não são. Mas são agora a nossa história para abençoarmos outras vidas. Você tem deficiências, lutas, dificuldades, problemas? Aceite-os, assuma-os e viva para a glória de Cristo. Esse é o grande segredo. Quando você não tem nenhum propósito, seu problema é só mais um problema, sua dificuldade é só mais uma dificuldade, sua deficiência é só mais uma deficiência. Mas quando você tem o propósito de viver para a glória de Cristo, tudo que você tem redunda para a glória de Cristo, tudo que você tem desemboca na glória de Cristo, tudo que você tem é para resplandecer a glória de Cristo. Um dia nós estávamos tendo uma conversa muito interessante, eu, o Zé Carlos e o irmão Zé Zico, não é, Zé Carlos? O irmão Zé Zico orava pela esperança de que ele queria ser curado para andar. E ele declarou o seguinte: pastor, não sei por que eu estou nessa cadeira de roda, por que eu fui parar aqui, nessa cadeira, né? Cadeira que ele ficava sentado, aquela poltrona. E a gente conversando, eu falei: seu Zé Zico, se o senhor nunca tivesse passado por isso, se o senhor não tivesse na cadeira que o senhor está, o senhor teria parado para prestar atenção no Evangelho, para abrir seu coração para Cristo? Ele: não, se eu tivesse perfeito eu não teria feito isso. Então o Senhor tem um propósito abençoador, está vendo? Até na deficiência. E quer saber, querido? O Senhor curou o nosso irmão, porque ele já está diante do Pai. Um dia nós o veremos perfeito lá na eternidade. É essa esperança que devemos carregar, que a gente deve carregar. Ainda que o Senhor não me cure aqui, Ele me cura na glória. Ainda que o Senhor não tenha te curado aqui, você manque, você arraste a perna, você não escute direito, sei lá qual é o seu problema, você já tem um corpo perfeito, que se não lhe for dado aqui, já está assegurado para você na eternidade. E o Senhor te chamou para viver para a glória dele, com sua pequenez, com sua limitação, que Ele mesmo vai trabalhar para arredondar em glória para Ele. Eu não seria quem eu sou se não tivesse passado pelas coisas que passei, você também não. Até as coisas ruins da nossa história, agora o Senhor usa para arredondar em glória para Ele, e Ele transforma milagrosamente tudo isso em algo que glorifique o nome dEle. É isso que Ele faz. Você tem problemas? Todos nós temos. Você tem lutas? Todos nós temos. Mas nós não podemos deixar de trabalhar para a glória de Cristo por causa dessas coisas. Você tem uma história triste? Muitos de nós devemos ter histórias tristes para contar em algum momento da nossa vida. Mas tudo isso Jesus faz redundar em glória. É o que eu aprendo com o apóstolo Paulo. E Paulo ainda tinha algo de interessante que nós não temos. Paulo já entrou no ministério sabendo que o ministério para ele não seria uma coisa fácil. Não seria. Porque o Senhor disse a Ananias: vai lá, ora por ele, porque eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Paulo sabia que sofreria pela causa de Cristo, mas ele nunca focou o sofrimento, ele focou a causa de Cristo. Ele nunca focou a sua glória, ele focou a glória de Cristo. Ele nunca focou suas deficiências, seus problemas e as vergonhas que ele passou na sua trajetória. Ele focou a glória de Cristo.
Às vezes a gente não deslancha no ministério, dentro da igreja, qualquer que seja ele que Deus te deu, para trabalhar com mocidade, com adolescente, com jovem, com criança, para ser você aquela liderança, porque a gente não foca a glória de Cristo, a gente só foca a gente mesmo, os problemas da gente mesmo. Paulo se tirou do centro e disse assim para Corinto: vocês estão achando que eu tenho muito problema? Eu vou contar mais alguns ainda para vocês. Vocês estão achando que eu sou insignificante? Eu vou mostrar ainda mais a minha insignificância para vocês. E é exatamente por isso que eu posso ser um apóstolo, porque assim eu resplandeço a glória de Cristo. E ele foi o apóstolo. A gente às vezes tem dificuldade de exercer aquilo que Cristo deixou para nós, porque a gente faz o caminho contrário. Se as pessoas disserem que a gente tem problema, a gente fica todo azedo. Se as pessoas disserem que tem alguma coisa para corrigir, a gente fica todo azedo. Se as pessoas disserem que a gente tem uma deficiência em algum ponto e por isso a gente não pode servir o Senhor, a gente quer se defender, a gente quer se colocar no centro, a gente quer que a glória seja nossa. O apóstolo Paulo vira para Corinto e diz assim: vocês estão certos nesse ponto aí mesmo, eu sou pequeno. E isso desmonta o argumento dos contrários ao apóstolo Paulo. Eu sou pequeno e que bom que seja assim. Se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, que não seja na minha sabedoria, que não seja no meu conhecimento, que não seja nos meus estudos, e ele tinha tudo isso, que não seja na minha compleição física, porque parece que isso ele não tinha, que não seja na minha saúde, que não seja nas minhas histórias de vitória e nas minhas grandes aventuras, mas que seja em Cristo Jesus. Muita gente contando as suas grandes histórias, as suas grandes aventuras, e como ele é gigante na fé, quando na verdade não é, só pensa ser. Muita gente preocupada em estar no centro, quando Cristo é o centro. Querido, você tem problemas, tem limitações, tem uma história triste, supere isso, viva para a glória de Cristo. Você tem um ministério que você sabe que você foi chamado para ele, mas está abrindo mão dele por causa de limitações. Exerça o mesmo com as suas limitações. A glória será de Cristo. Glória será de Cristo. Não é nada engraçado a gente chegar aqui e contar algumas histórias das nossas limitações, de como foi assim, como foi assado. Mas eu não estou compartilhando com você, no meu caso, para que você fique compadecido e diga: pobrezinho, não sei o que. Nunca, jamais. É para que você entenda que se Deus é capaz de usar um menino que começou assim a ser alfabetizado para continuar pregando a palavra dele, Ele usa você muito mais do que a mim, se você se dispuser, com certeza. E se for para a glória dele. Sei qual é a limitação que você tem para superar nessa noite, não. E nem qual é o ministério que você acha que está emperrado, agarrado por causa dessa limitação. Mas eu sei que se Deus pede para a gente falar essas coisas, é porque o Santo Espírito quer trabalhar no seu coração. Eu não faço coisas na igreja porque eu sou o menorzinho que tem na igreja, o que tem menos condição financeira, o que tem menos condição de locomoção e tal. Então faça, porque aí a glória será de Cristo, e não do seu dinheiro, não da sua força, não da sua compleição física, não de nada disso, mas a glória será de Cristo. Quanto menor você se achar, melhor. Faça então a obra, porque a glória será de Cristo. Dá vontade de parar às vezes? Dá vontade de parar. Mas é tão recompensador quando você vê um fruto só. Aí você anima de novo. Puxa vida, Pai, que bom a glória do Senhor. A gente arruma tantos problemas desnecessários quando a gente não foca em Cristo. Mas quando a gente foca em Cristo, até os problemas que são reais, eles são vencidos em Cristo Jesus. Quantas pessoas abriram mão de ministérios porque estavam focadas nelas mesmas? Não canto mais no louvor porque fulano estava lá na plateia e ele riu de mim. Não pensa assim, pensa que ele riu para você. E se ele riu de você, azar, a glória é de Cristo. A gente canta aqui na frente para Cristo, tem que ser assim, né? Ninguém tem que estar aqui para fazer nenhum show, nenhuma apresentação, Você tem que estar aqui para Cristo. Vou parar de pregar porque um dia eu preguei e fulano de tal não sei o que, e eu tenho minhas limitações e eu falo errado. Continue pregando. O pai das missões modernas da igreja cristã era um sapateiro, William Carey. Isso não o impediu de pregar, fazer missão transcultural inclusive. Eu não faço a obra, eu não faço porque eu estou com muita falta de tempo, estou com muita coisa. Faça a obra.
Eu tenho limitações, eu tenho deficiências. Grandes homens de Deus fizeram a obra com as suas deficiências. Você está no lugar certo, sim. Será que Deus está me chamando para o lugar certo? Está te chamando para o lugar certo. Mas eu tenho condição nenhuma. É assim que é melhor, porque a glória é toda dele. Porque muita gente faz a obra pensando: eu estou fazendo porque eu tenho condição, porque eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo outro. Faça porque o Senhor Jesus te mandou fazer, e que a glória seja dele. As maiores limitações que a gente tem são porque nós as colocamos. Foca em Cristo, foca na eternidade, foca na glória. Pensa: eu vou fazer o máximo por Cristo aqui, porque um dia Ele virá para me buscar, não preciso fazer mais nada por Ele, nesse aspecto de evangelizar, de pregar, está tudo feito. Você tem limitações? Paulo também tinha um espinho na carne. Na maioria, em grande parte do seu ministério, ele tinha uma algema que o prendia, e nem preso ele deixava de fazer a obra. Por um tempo ele ficou em prisão domiciliar lá em Roma, e isso impediu de pregar? Não, de tal maneira ele fazia a obra e queria fazer a obra, que as pessoas iam até a casa dele e ele as ensinava ali. Ele não podia sair de casa, o Senhor mandava as pessoas para irem na casa dele, porque ele estava focado em Cristo. Em Cristo. Se quisermos viver para a glória de Cristo, não haverá problema geográfico, de locomoção, de transporte, de saúde, do que quer que seja que nos impeça. Não haverá. E não há. E não há. Não entra nessa história que está sendo ensinada hoje em dia, né? Que nós todos somos produtos do meio. Em grande parte o meio pode até nos influenciar, mas agora nós somos, na verdade, mais do que produtos. Nós somos a obra maravilhosa da graça de Cristo, e Ele nos transforma. Para de dizer que o seu contexto está te engessando, que você só pode ser aquilo, que você só pode ser aquilo outro. Vamos parar de pôr a culpa na sociedade, pôr a culpa nos outros, como a gente está sendo ensinado a fazer. Vamos assumir as nossas culpas, vamos assumir a nossa pequenez, vamos assumir a nossa deficiência e dizer para o Senhor: Senhor, estou aqui, é isso que eu sou, mas usa, pode usar. Foi esse o processo que Pedro passou por ele. E agora eu estou correto, não é Pedro mesmo. Pedro, antes de ter sido transformado por Cristo, ele era exagerado. Senhor, eu morro pelo Senhor. Senhor, eu mato pelo Senhor. Senhor, todo mundo pode te abandonar, mas eu não vou. E aí o Senhor vira e diz: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Essa valentia vai acabar daqui a pouco. Até sacar da espada e cortar a orelha de um soldado romano ele o fez, mas na hora que a coisa apertou, de fato ele negou a Cristo. E o processo de transformação de Pedro ali, o processo de restauração de Pedro, é que é uma coisa linda. Jesus perguntando para ele, né, no fim do Evangelho de João ali: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: eu amo. Mas só que era assim: Pedro, tu me amas? E Jesus usava a palavra ágape, e ele dizia: Senhor, eu amo. E ele usava a palavra filos, filéu. Jesus perguntava, a palavra tem diferença. Jesus perguntava: Pedro, tu me amas? Ágape, com amor de Deus. Ele: Senhor, eu te amo. Filos, com amor de irmão. Pedro, tu me amas? Ágape, amor de Deus. Senhor, eu amo. Filos, com amor de irmão. Aí na terceira vez: Pedro, tu me amas? Com amor, filos, com amor de irmão. Aí Pedro: sim, Senhor, eu amo com amor, filos, com amor de irmão. Pedro estava assumindo a sua pequenez. Senhor, eu queria, ele se entristece por isso, eu queria amar com o amor de Deus, mas eu só amo com o amor de irmão. E aí Jesus diz o que para ele? Nas 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, Pedro. Por quê? Porque agora Pedro se assumia deficiente. Ele não tinha mais glória, não estava se gloriando. E aí Jesus diz: agora você está pronto, porque você não vai gloriar em você mesmo, você vai resplandecer a minha glória. Você entendeu que você é pequeno, que você tem problemas, deficiências, limitações, ainda que tenha muitas coisas boas?
Entendeu? E entendeu que isso pode ser uma grande bênção, que você vai viver para Cristo? Então, exerça seu ministério. Então, sirva-o mesmo com as suas deficiências, mesmo com a sua história, que pode ser uma história triste, mas também pode ser uma história de superação, de vitória de quem vive para a glória de Cristo. Você está no lugar certo. Não abre mão do seu lugar. Não abre mão do lugar onde você está. Eu tenho deficiências? Tenho. Tenho problemas? Tenho. Eu vou continuar não vendo pessoas às vezes que me cumprimentarem? Vou. Eu vou continuar não observando e não enxergando detalhes, às vezes até do seu rosto, quando de repente eu falo alguma coisa numa pregação, vou continuar não enxergando, mas vou continuar no ministério, porque a glória tem que ser de Cristo. Continua no ministério que Deus te deu, ou abrace-o se você ainda não o abraçou. Não desanima, não desiste, não deixa tudo. Não. Pensa nisso. Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. De repente Ele está restaurando nessa noite um ministério que está aí engavetado, porque você tinha alguma desculpa. Não, pega seu problema, sua pequenez, sua dificuldade, sua deficiência e diga assim: Senhor, está aqui, mas me usa assim mesmo, para a tua glória. Para a tua glória. De repente tem um ministério que nunca nem deslanchou, ele ainda está engavetado, porque você sonha, mas diz: eu sonho, mas eu nunca vou poder fazer isso, porque eu tenho muitas dificuldades, muitos problemas. Quantas pessoas têm sonhos tremendos de Deus para a vida delas, mas eles estão ali engavetados, seus ministérios, seus planos, seus projetos. Você acha: eu não posso, eu tenho muita pequenez, eu tenho muita pequenez, eu não consigo trabalhar nessa área. Então trabalhe mesmo assim, para que a glória seja de Cristo, e haverá ajudadores. O bom das nossas deficiências é que a gente não se acha tão autossuficiente, e a gente aprende que precisa dos outros e precisa de ajudadores. Coloque tudo isso diante do Senhor agora. Que o Senhor desafiou muito o seu coração mesmo. Se Ele te falou o coração, rasga seu coração diante dele. Rasga mesmo o seu coração diante dele. E vamos orar ao Senhor. Vamos buscar o Senhor agora, juntos. Se isso falou mesmo ao seu coração, faz sentido para você. Você quer viver para a glória de Cristo, de repente quer tomar um ministério, ou quer começar alguma coisa para a glória de Cristo, vamos orar juntos. Eu te convido a se colocar de pé no seu lugar, se for assim, e olha o Senhor aí. Eu quero orar por mim e por você, porque nós precisamos muito de Cristo e da graça dele. Mas quando nós confiamos nela, nós resplandecemos a glória dele. Quando resplandecemos a glória dele, quando temos os olhos fixos no trono da graça, nós podemos passar por todas as coisas, até pela morte, como Estevão, que pôde morrer com alegria, porque seus olhos estavam fixos no trono da graça do Senhor. Enquanto morria, ele via a glória do Senhor. Até por isso nós podemos passar, e até isso será para a glória do Senhor. Não tenha vergonha da sua limitação, da sua deficiência, da sua pequenez. Assuma-a e viva para a glória de Cristo. Vamos orar? Pai, muitos de nós nos colocamos de pé agora, porque nós assumimos a nossa deficiência, a nossa pequenez, a nossa dificuldade, mas nós queremos viver para a Tua glória. Ajuda-nos, Pai, a viver para a Tua glória. Derrama graça sobre as nossas vidas, Pai, sobre os nossos corações, que possamos, para a glória do Senhor, superar problemas, superar deficiências, superar dificuldades, e talvez até rir delas, e viver para a Tua glória. Que a gente aprenda com o apóstolo Paulo, que a gente tenha essa imagem, essa autoimagem muito bem resolvida nos nossos corações, que a gente não se importe com as dificuldades, as deficiências, ao ponto de desanimar, mas que a gente possa olhar para elas e dizer: amém, Senhor, e que seja para a Tua glória, e que aonde nós formos diminuídos, que a glória do Senhor seja aumentada.
Usa-nos, Pai, usa a tua igreja, usa o teu povo. Que ninguém de nós se valha de desculpas, mas que confiemos na tua graça e na tua glória. Que o Senhor derrame graça superabundante nas nossas vidas, e que o Senhor opere em cada coração nessa noite. Que o Senhor transforme cada vida e cada coração. Que a gente aprenda que não tem que ser perfeito, que não é super-homem, que tem problemas, que tem deficiências, que haverá momentos em que a gente não vai conseguir fazer as coisas, mas a gente confia na tua graça e espera e confia em ajudadores, nos irmãos que o Senhor levantará para nos ajudar. E isso não é vergonhoso, isso é bom, porque nos livra da arrogância e nos leva a resplandecer o Senhor. Toma, Pai, a tua igreja nas tuas mãos, e que possamos trabalhar de um modo operoso, porque a tua igreja tem deficiência, porque nós somos a igreja, mas que nossas deficiências sejam justamente usadas para nos livrar do orgulho e para resplandecermos a tua glória. Que a glória seja do Senhor, que a exaltação seja só para o Senhor, e que se nos gloriarmos, que seja como o apóstolo Paulo, que nos gloriemos na nossa fraqueza, para que a tua glória resplandeça, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida.